Para quem não me conhece, meu nome é Nadim Farid, eu sou fundador e CEO da Eurounic. Essa história começa numa cidade de 10 mil habitantes no interior de São Paulo, chamada Guaraci. Quando eu coloco aqui na tela para vocês que com 13 anos de idade eu vou pro campo da cidade vender geladinho, na realidade deixar bem claro que não era uma situação de passar fome, nunca passei fome, sou de família de classe média baixa, mas nunca tivemos uma necessidade de alimentação. E eu via, minha mãe fazia em casa aquele saquinho com quisuco, na minha época era quisuco, hoje nem tem mais quisuco, para quem é um pouquinho mais velho vai conhecer o que era quisuco. Então era um saquinho com um suquinho dentro, colocava no congelador, a gente chupava em casa, era super gostoso. Tive a ideia de falar para minha mãe fazer para eu ir vender no campo de futebol da cidade. Era um campo onde tinha futebol todos os fins de semana e ia bastante gente assistir esses campeonatos internos que tinha dentro de uma cidade do interior. E lá eu pegava essa caixinha de isopor, colocava esse juju todo dentro, colocava no pescoço e ia para o campo vender. E como eu conto isso daqui para vocês, eu vejo que era uma forma de empreender com 13 anos de idade. Isso já estava no meu sangue desde pequenininho. Na época, lógico que não era uma coisa consciente, né? Era uma coisa inconsciente. Mas eu ia lá, levava esse juju para o campo da cidade, vendia para várias pessoas, ganhava meu dinheirinho para me comprar minha coca, para me comprar meu chocolate. E desde criança, essa veia empreendedora vem muito comigo. Eu começo a fazer eventos na minha cidade, festa, fazia baile do Havaí, fazia uma festa no Carnaval, fazia uma festa no Natal que chamava Noel Fest, uma festa open bar. E tudo com isso eu conseguiria arrecadar alguma grana para comprar meus doces, comprar meu chocolate, até mesmo para comprar um celular na época eu lembro que tinha o StarTAC. Então assim eu começo minha carreira de empreendedorismo. Quando eu passo na faculdade em 2000, na cidade de Barretos, a situação em casa era um pouco complicada. Meu pai e minha mãe já estavam com o nome sujo na época e tinha que se fazer a matrícula na faculdade. E como fazer essa matrícula na faculdade, sendo que nós não tínhamos dinheiro para pagar? Meu pai teve a coragem, foi lá, deu 2 cheques meus, mesmo com a dúvida que esse cheque iria voltar. Mas foi lá e conseguiu fazer essa matrícula na faculdade de Barretos. Dito e feito, os cheques voltaram, mas ele conseguiu fazer a matrícula na faculdade. Nesse primeiro ano de faculdade, a situação foi bem complicada. Meu pai não tinha grana, eu fui morar com um tio meu tio Dudé, que até o Léo trabalha comigo hoje dentro das clínicas aí. Eu fui morar com meu tio em Barretos, não tinha ninguém muito próximo para poder ajudar nesse começo. E assim eu fui estudar na faculdade em Barretos. Esse primeiro ano, nós tivemos a sorte de ganhar uma bolsa de 70% da faculdade. Para quem não conhece, Barretos era uma fundação, não é nem uma faculdade particular, onde tem um dono ou você tem uma cobrança um pouco mais rígida, mas também não era uma faculdade pública onde você não pagava nada, ela pagava um meio termo aí e teria certas flexibilidades. Nesse primeiro ano, foi o ano mais difícil da nossa vida, meu pai não conseguiu pagar. Apesar de nós termos ganhado uma bolsa de 70%, ele não conseguiu pagar nenhuma parcela dos 30% que nós tínhamos que pagar a faculdade. E também não pagou nem a matrícula. Sorte na minha época que a renovação não era semestral igual é hoje. Na minha época a renovação para você passar para o segundo ano era anual. Chegou no final do primeiro ano de faculdade, temos que fazer a matrícula novamente para estudar de novo. E como fazer essa matrícula para conseguir estudar o próximo ano? Sendo que nós não tínhamos pago nem, apesar de ter ganho uma bolsa de 70%, nós não tínhamos pago nem os 30% da faculdade e nem as 2 parcelas da matrícula. Fomos lá conversar com o reitor, aportar uma choradeira com o reitor e o meu pai, e assim, acho que Deus iluminou a cabeça desse reitor e fez em nota promissória. Eu lembro que o reitor falava assim, pô, mas como que eu vou deixar vocês fazer a matrícula pro próximo ano, sendo que vocês não pagaram nenhuma parcela, não pagaram nem a matrícula do primeiro ano e os 3 estão com o nome sujo. Mas aí acho que Deus iluminou a cabeça dele lá e ele fez em nota promissória, em 8 notas promissórias, para que eu poderia estudar no próximo ano. Nesse segundo ano de faculdade, no meio do segundo ano de faculdade, acontece uma fatalidade, meu avô vem a falecer e com o falecimento do meu avô era dentista na época, esqueci de contar para vocês isso no começo. Meu avô tinha aposentado há uns 6, 7 anos na época, e o consultório dele estava lá parado. E vocês sabem que a maioria de vocês que está me assistindo aqui fez odontologia,
e sabe que os custos de material odontológico são muito caros. O que eu fiz? Eu peguei um amigo da faculdade que fazia em Barretos, eu levei lá no consultório do meu avô, peguei toda a parte de instrumental dele, que eu iria utilizar na faculdade, e só tive que comprar os consumíveis, né, os produtos que venciam. Então, isso ajudou bastante nesse começo de faculdade também. Com o falecimento do meu avô, meu pai recebeu uma parte de um seguro que o meu avô tinha. Meu pai foi lá e vendeu 1/3 da casa do meu avô, que ele tinha, os outros 2/3 eram dos 2 irmãos dele. Vendeu 1/3 da casa da parte dele, que ele recebeu do meu avô. E assim, ele conseguiu quitar esse atrasado que nós tínhamos na faculdade, de todo o primeiro ano, quitar as matrículas que não teria pago do primeiro ano. E assim eu consigo estudar e me formar em 2004 com bastante dificuldade, mas foi um período bacana. Quando eu me formo, eu tinha 2 opções na vida. Ou eu poderia ficar numa cidade de 10 mil habitantes e trabalhar na prefeitura, que está tudo certo, cada um tem uma opção de vida. Clínicas não tem, cidade pequena, 10 mil habitantes, não tem uma clínica com 3, 4, 5 consultórios. É mais um consultório de um dentista, não existe grandes clínicas, né? Então ou eu iria para a prefeitura, ou surgiu uma oportunidade para trabalhar em Angra dos Reis com o Expedito Damasceno, o Dadá, o famoso Dadá. E assim eu fiz, montei num ônibus, viajei 1000 quilômetros para trabalhar em Angra dos Reis. Quando eu chego em Angra, eu saí de casa para ganhar R$ 1.200 os 3 primeiros meses e depois para ganhar 1.200 mais moradia. Quando eu chego em Angra, tem a parte boa e a parte ruim. Vou começar pela parte ruim. Qual que era a parte ruim? Primeiro que eu fui morar em Morro. Para quem Angra é muito bonito no nome, só que a cidade não é tão bonita para quem não tem tanta grana para ir para aquelas ilhas lá bacana. A cidade não é uma cidade tão bacana nesse sentido, sabe? E ainda eu fui morar em Morro. Quem conhece o interior de São Paulo sabe que é tudo mais planinho. E eu fui morar no Morro da Cruz lá. E além de morar em Morro, que para mim foi um pouco estranho no começo, eu tinha que passar dentro de 2 casas para chegar na 3ª casa. Mas como a moradia era de graça, é o que foi me oferecido, fui morar lá. E a clínica também tinha a parte boa e a parte ruim. Eu vou começar pela parte ruim. Tipo, a clínica, as secretárias e as faxineiras não eram registradas, não tinham CNPJ, era um consultório odontológico com 2 cadeiras. Não tinha ar-condicionado na sala, era só ventilador na época. Então era uma coisa um pouco arcaica na época. Mas a parte boa era que era cheia de paciente. E lá eu fico por 1 ano e meio trabalhando nessa clínica. Eu lembro que, como tinha muito paciente, eu almoçava de marmita no consultório que tinha do lado e continuava atendendo. A partir do 3º mês eu já comecei a ganhar comissão, ganhava 25% de comissão. No 4º ou 5º mês já estava ganhando em torno de R$ 4.000 por mês. Pensa, R$ 4.000 ali em 2004, depois em 2005, até o meio de 2005 já era muito dinheiro. Eu fiquei lá por uns 8 meses trabalhando, eu lembro que eu juntei 12 ou 13 mil reais na época. E meu pai precisou de uma grana para pagar a faculdade do meu irmão, a Mauri, que estava fazendo odonto na época. Fui lá, mandei toda a grana pro meu pai, começa a trabalhar de novo, começa a juntar uma grana novamente. Consigo juntar mais 16 mil reais lá. E chego no Dadá, o Expedito fala, pô, eu quero montar uma clínica dessa. Aonde? Falei, em qualquer lugar. Para onde você me mandar, eu vou. Eu quero começar minha vida. Na época ele tinha 6 clínicas odontológicas desse modelo lá, eram as famosas clínicas odontológicas populares, posicionadas por preço e localização. Esse era o diferencial. Era na Rua das Casas Bahia, Magazine Luiza como referência para todos vocês, e cobrava barato. Mas naquela época os dentistas torciam muitos olhos para a clínica odontológica popular, mas não montavam, então a clínica era cheia. Então eu fui lá, cheguei no Dadá, fica em torno de uns 65 mil para montar uma clínica dessa. Tá bom, eu tenho 16, eu financio o material odontológico em 8 parcelas. Pode ser? Ele falou, pode. Então eu vou procurar uma cidade. Ah, surgiu Itajaí. Como? Hoje vocês têm essas ferramentas que nós utilizamos para vocês, esses Geofusion onde nós mapeamos tudo para vocês, onde que é o lugar bacana, qual que é a região bacana, qual que é a movimentação, quantas clínicas tem. Na época era andar no centro da cidade, verificar se tinha clínicas concorrentes. E se não tivesse, nós montávamos. E Itajaí também veio na sorte. Nem sabia que Itajaí era em Santa Catarina, uma cidade muito próspera. E aí, muito no carro, o Dadá falou assim, pô, eu tenho o Piracaia lá, que é meu amigo, e ele falou que Itajaí é uma cidade de porto, muito bacana. E lá deve ter bastante renda. Vamos pra lá? Vamos pra lá. Montei no carro, eu e o Dadá.
viemos parar em Itajaí. Eu lembro que nós chegamos na cidade, era em torno de 10, 11 horas da noite. Eu chego e já vou para o centro da cidade. Na época era você andar no centro e verificar se tinha as clínicas concorrentes. Vou andar no centro de Itajaí, lembro como se fosse hoje, na rua Ercílio Luz, olho para cima. Não, primeiro eu vejo que não tem nenhum concorrente, não tem ninguém posicionado por clínica odontológica popular na cidade. Corro o centro de fora a fora. E essas clínicas são sempre nessa rua mais comercial, né? Corro esse centro de fora a fora, não tem nenhuma clínica lá. Pô, é aqui que nós vamos montar. Não tem concorrente. E aí eu olho para cima, assim, em cima do Banco Itaú, bem numa esquina, bem na esquina principal de Itajaí, tem uma placa lá, aluga-se. Fui lá, aluguei esse ponto comercial com o Dadá e montamos o meu primeiro consultório. Na realidade, eu volto para Angra dos Reis, continuo trabalhando por mais 2 ou 3 meses, não lembro exato na época, e o Dadá fica estruturando essa clínica aqui em Itajaí. Volto para cá depois de 2 ou 3 meses, a clínica estava montada. Como que era essa clínica? Então a clínica era 4 salas de 50 metros quadrados, onde a primeira sala nós fizemos essa recepção, a segunda sala eram 2 consultórios, a terceira sala era um laboratório de prótese, a quarta sala eu peguei, fiz um banheiro, coloquei uma cama e é ali que eu vou dormir, né? De novo, tudo pronto, venho morar em Itajaí, começo a trabalhar, com 1 mês, pô, a clínica já enche novamente, no mesmo sentido. Sem ser, não era nem uma empresa que tinha CNPJ, era consultório da mesma forma. Com 1 mês que eu estava aqui, liguei para o Gustavo, que é meu sócio até hoje. Falei, Gustavo, estou aqui em Itajaí, Gustavo é lá da minha cidade, do interior de São Paulo. Por sinal, tem muita gente do interior de São Paulo que trabalha comigo aqui, da minha cidade. Ah, Gustavo, tá muito bom o movimento aqui, vem para cá, vem trabalhar comigo, é uma clínica odontológica popular, tá cheia. Gustavo vem para cá, vem morar comigo nesse quarto também. E assim eu começo a trabalhar de novo. Eu lembro que, sei lá, com uns 10 dias que eu estava aqui, na época tinha orelhão ainda, eu fui no orelhão, liguei pro meu pai, chorando. Pai, não sei se eu vou dar conta de pagar os cheques que eu dei. Nossa, é muito difícil, se eu quero... Mas foi. E assim foi, com 6 meses a clínica já estava bombando, cheio de paciente. Já estava super feliz. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a pegar alguns dentistas que trabalham comigo, que estão se destacando, e chamo eles para montar um consultório desse em outro lugar. Ah, vamos montar uma em Brusque. Ah, vamos montar uma em Joinville. Ah, vamos montar uma em São José. E assim eu começo a pegar dentistas que trabalham comigo e começo a montar consultórios odontológicos popular. Com 1 ano e meio que eu estava aqui, ali no final de 2006, eu ligo pro meu pai e falo, pai, vem pra cá que a coisa tá ficando boa, eu não vou ter mais condição de trabalhar, vou ter que começar só a fazer gestão de clínica, trabalhar como dentista, né? Eu trabalho até hoje. Eu vou ter que começar só a fazer gestão de clínica, vem pra cá pro senhor me ajudar. Para, o que eu vou fazer? Ah, vou montar, o senhor monta as clínicas pra mim. Eu lembro que na época nós alugamos um ponto em Florianópolis e meu pai que fez o encanamento da clínica na época, ele que fez o encanamento da unidade. E aí, assim eu começo, pegar a dentista que estava trabalhando comigo, vamos montar em tal lugar? Pego o dentista, vamos montar em tal lugar? Nesse meio termo, estruturamos um nome, passa a chamar Clínica União, e eu começo a crescer dessa forma totalmente orgânica, sem nenhum tipo de estratégia macro definida. A estratégia era localização e cobrar barato. Essa era a estratégia. E aí eu lembro que ali em 2009, 2008, mais ou menos, chega um baixinho desse tamanho aqui que chama Toninho e fala, ô Nadinho, o negócio é montar clínica com bastante consultório e pôr na televisão. Ah, é? Onde que é? Onde que dá certo isso? Ah, eu trabalhava com o Ivo lá em Londrina e ele tinha uma clínica lá com 10 consultórios, ele contratava o Camargo lá, que é o cara que fazia o Jornal do Meio-Dia, e colocava na televisão, pô, e dava muito certo. Ah, é? Eu sou muito de escutar as pessoas, olhar, fiquei pensando. Ah, então vamos montar uma clínica de bastante consultório lá em Floripa e vamos pôr na televisão e vamos ver o que vai dar. E aí eu pego, alugo um ponto de Florianópolis junto com o Gustavo, montamos uma clínica bem na esquina, em cima da farmácia Panvel, com bastante sala, com bastante consultório, e colocamos na televisão. Sem brincadeira, no outro dia que nós inauguramos a clínica, fazia fila de gente embaixo. Assim.
E aí, pô, acertamos a ver. Aí eu começo a montar clínicas maiores e colocar na televisão. Sempre pegando o merchandise, o Jornal do Meio-Dia. Na época pegamos o Hélio Costa para fazer publicidade para nós, que era o cara que fazia o merchandise do Meio-Dia na Record. E assim eu vou crescendo totalmente de forma orgânica e sem uma estrutura de pensamento de longo prazo. Não tinha essa expertise de pensamento de longo prazo. Com o passar dos tempos, eu cheguei a ter 60, 70 clínicas odontológicas. Nesse meio termo eu vou desenvolver software. Eu começo a desenvolver o software quando nós tínhamos umas 10, 12 unidades, até aí tudo era no papel. Aí, como eu falei para vocês, desenvolvemos o nome, criamos CNPJ. E eu cresço. Nesse meio período eu faço também um curso de MBA em gestão empresarial, em 2012. Me formo nesse MBA e falo e aprendo bastante coisa. Só que ao mesmo tempo, esse negócio de clínica odontológica popular já não me dava mais satisfação em trabalhar. Cheguei a ter 70 clínicas odontológicas populares ali em 2012. E o porquê que não dava satisfação de trabalhar? Por mais que eu estava satisfeito financeiramente, cada um tocava do seu jeito. Eu tentava fazer uma convenção aqui em Itajaí, pô, vinha, sei lá, 60%, 70%, vamos fazer, vamos. Todo mundo saía empolgado, cada um fazia do seu jeito. Eu já tinha sócio com 10 unidades, outro sócio com 8, e aí cada um queria tocar do seu jeito, cada um fazer da sua forma. O único padrão que nós tínhamos era localização e preço. E nesse período, o que eu começo a fazer? Começo a montar outros negócios. Na época eu começo a fazer sobradinho, esse foi um negócio que deu certo. O meu irmão, que trabalha comigo até hoje, o Fred, passa na faculdade de engenharia, ele começa a tocar essa pequena, na época nem era uma consultora, essa pequena incorporadora, e vai, esse é um negócio que tá bacana hoje, nós construímos bastante. Mas eu começo a inventar uma série de negócios, eu começo a montar uma empresa de saneamento básico, eu monto uma rede de óticas, eu monto uma empresa de saneamento que chama Ecozan, eu monto um café, no final monto uma Dental Aliança. Na hora que eu falo vou montar uma Dental Aliança, pô, tenho 70 clínicas para distribuir material e tenho uma dental para distribuir para essas clínicas, não tem jeito de dar errado, né? Inocência, né? Porque você pega, na época eu vendia 300 mil reais para minhas clínicas, ou seja, comprava 150 mil de material, mas tinha uma Kremer que vendia 60 milhões de material por mês, ou seja, eles compravam em torno de 30, eles compravam muito mais barato que eu, não tinha competição, meu preço era muito mais caro que se a minha clínica do meu parceiro fosse comprar na Kremer, então não tinha por que eu ter esse negócio. Em resumo, esse negócio quebrou também. Em resumo, todos esses negócios, nenhum deu certo, perdi a maior grana nesses modelos de negócio. E aí eu começo a pensar, esse negócio meu de clínica odontológica que estava dando muito certo até 2012, eu chego a 70 unidades, agora não está dando muito mais certo. Por que não está dando certo? Porque o meu diferencial, que era preço e localização, 90% dessas franqueadoras vieram para esse mercado posicionado por preço e localização. Vocês podem olhar, as franqueadoras do mercado odontológico hoje, 90% estão posicionadas por preço, vender preço em conta e montado no centro. Ou seja, eles tinham os mesmos diferenciais que eu, com estrutura de processos mais definidos. Porque o meu negócio era totalmente desorganizado, eu não tinha uma taxa administrativa, cada um tocava dessa forma e o único padrão era o preço e localização que eles também tinham. O que acontece comigo? Essas clínicas começam a perder faturamento. Eu começo a fechar algumas unidades onde a gestão não era bacana, porque ela começa a dar prejuízo. Por sorte minha, eu sempre fiz a administração bem dividida dessas unidades, nunca concentrei caixa delas, então eu sei exatamente o que cada uma dava de lucro, o que cada uma estava dando de prejuízo, começo a fechar, já tinha fechado umas 15 unidades nesse momento. Eu penso, tenho que me reinventar. O que eu posso fazer para ser diferente no mercado odontológico de novo? Aquilo que em 2005 era muito bom, em 2004, quando eu me formei, hoje não é mais diferencial. O que eu posso fazer? Aí eu vou em cima dessas franqueadoras do mercado odontológico todas, eu vou fazer benchmark em cima delas, vou ver o que elas têm de bom, vou ver o que elas têm de ruim. Em 2015 eu contrato uma consultoria de franquia, uma consultoria administrativa, uma consultoria de marketing, uma agência de publicidade, e nós ficamos por 8 meses estudando o que nós poderíamos fazer para lançar um modelo de negócio que passasse a ser diferente no mercado odontológico novamente.
E desse período surgiu várias ideias. Eu percebo que alguns implantodontistas que trabalhavam comigo estavam ganhando super bem, e mesmo assim saindo na nossa rede, montando clínicas grandes, bem estruturadas, ganhando em torno de 20 mil reais, saindo desse negócio, ganhando esse valor, pô, tem alguma oportunidade nesse mercado de implante. E dentro desses estudos de 8 meses, o que nós pensamos para passar a ser diferente novamente? Só se nós montássemos uma estrutura muito robusta, uma estrutura muito premium. E por isso nós decidimos. Não falei para vocês, nesse começo desse período de estudo também já tínhamos uma arquiteta dentro do projeto. Então, decidimos por montar uma clínica de alto investimento, uma clínica muito premium. Na época, investimento de 850 mil reais. Na época, somos a primeira rede do mercado odontológico a exigir por si só que todas as unidades tenham raio-x panorâmico, que todas as unidades tenham o centro cirúrgico, todas as unidades tenham a sala de pré e pós-operatório, todas as unidades tenham monitor cardíaco, desfibrilador, oxímetro, centro cirúrgico, mesa de centro cirúrgico. Somos a primeira rede do mercado que nasce com esse conceito premium. Investimos 850 mil reais numa clínica e lançamos ela em 2016, em junho de 2016. Quando nós lançamos esse modelo de negócio, junto com o Hugo em Itajaí, eu falo, nós vemos um modelo que de 70 clínicas ali em 2012 faturava médio 70, 80 mil reais. Se eu faturar rápido nessas unidades 120, 130 mil, vai ser bem bacana, né? Tá bem legal. E no primeiro mês da unidade de Itajaí, que foi a primeira unidade que nós lançamos em junho ou julho de 2016, nós vendemos 240 mil reais. Quando eu vendo 240 mil reais no primeiro mês, eu falo, opa, temos um novo modelo de negócio. E esse negócio já sai todo padronizado. Hoje vocês podem observar nossas unidades desde o piso, iluminação, forro de gesso, papel de parede, esse mosaico em porcelanato, os móveis. Somos a rede de franquias mais padronizada do mercado odontológico, porque ela já nasce assim. E quando me pedem, posso mudar isso, posso mudar aquilo? Você já está pegando um modelo que está testado, está performando acima da média do mercado. Para que mudar o que está dando certo? E aí eu começo a lembrar, tudo aquilo que eu passei no meu outro modelo de negócio, focado por preço e localização, que cada um fazia da sua forma, eu vou mudar agora? Eu vou perder esse padrão que eu tenho? Por isso que a gente é muito rígido com a padronização das unidades. Por isso que a nossa rede é tão padronizada e dá tão certo assim. Porque nós não abrimos mão desse padrão premium de unidade. E em 2016, nós chegamos no final de 2016 com 3 unidades abertas já. Abrimos Criciúma e Uberlândia nesse mesmo ano. E aí, o que eu faço? Eu chego nos meus franqueados, no meu sócio, dentro dessa rede de clínica União que eu tinha, eu falo, pessoal, temos um novo modelo de negócio aqui. Vocês querem montar? Só que esse modelo nós vamos seguir a linha certinha de padronização. Esse modelo é uma franquia, você vai pagar royalties, o padrão é assim, só que está dando super certo. Eu lembro que a segunda unidade que nós lançamos em Criciúma, no primeiro mês, ela fez acima de 300 mil reais. No primeiro mês, fazer acima de 300 mil reais. Pensa a alegria que nós estávamos nessa época, né? Um modelo recém-lançado já faturando isso no primeiro mês. E como eu sempre tive um bom relacionamento, 99% da minha rede que estava comigo, vieram comigo, todos montaram o modelo de clínica única, 99% está satisfeito com ele, estão comigo até hoje. Eu lembro que chegou um sócio meu de uma unidade e falou, Nadim, vamos transformar a nossa clínica em uma única? Eu falei, não, nós não vamos fazer isso. Por que nós não? Porque tem uma cultura, o ticket médio nosso dentro da única é 6 mil reais. Pensa você mudar a cultura e a cabeça de dentro dessa unidade. Não vai conseguir. O ticket de rede popular que nós tínhamos é em torno de 500, 600 reais. Você não vai conseguir mudar a cabeça de todo mundo. Fora isso, a localização é diferente. Então, tem uma série de motivos que não dá para nós transformar. Se você quiser tentar transformar e colocar um outro nome, bacana. Mas a Única vai ser no padrão que nós acreditamos que dá certo. E depois de 16, no ano de 17, nós chegamos com 11 unidades abertas da Única e mais 5 unidades vendidas. Em 2018, nós chegamos com 30 unidades em operação da Única e mais 20 vendidas, um total de 50 unidades. E como é de praxe, nós fazemos uma pesquisa dentro da rede para avaliar os pontos fortes, os pontos fracos. E dentro dessa pesquisa, está todo mundo muito satisfeito com o que está ganhando, mas eles falam, nós queremos mais treinamentos. Nós temos uma semana hoje de treinamento aqui dentro da nossa franqueadora. Não só dentro da franqueadora, nós temos um treinamento do laboratório também.
Nós temos 2 dias dentro de um laboratório que chama Oral Unique Lab School, para eles aprenderem os procedimentos da parte laboratorial também. Em final de 18, então nós alugamos um ponto, entendendo que essa era a dor da rede, alugamos um ponto comercial em Itajaí, em Balneário Camboriú. Até aí nós estávamos num escritório de 60 metros quadrados em Itajaí, até o final de 18. Alugamos uma sala de 750 metros quadrados, lançamos o nosso centro de treinamento com um auditório muito bacana. Na convenção nossa de 19 já entregamos isso pronto para eles, que foi a última convenção, infelizmente depois veio o Covid. Então nós sempre somos muito focados na satisfação da rede, nós somos bem alinhados em entender o que eles estão precisando para que tenham um retorno melhor lá na ponta, para que eles faturem mais, para que eles entreguem um melhor tratamento, para que eles tenham um ótimo NPS da avaliação do nosso cliente. Somos muito focados nessa satisfação do nosso franqueado. Então, no final de 19, nós já chegamos com 57 unidades abertas e mais 44 unidades vendidas. No final de 20, nós chegamos com 87 unidades abertas e mais 125 mais ou menos vendidas. E no final de 21, que foi o ano passado, nós chegamos com 187 unidades em operação e mais de 400 unidades vendidas por implantar. Então, essa é a história da trajetória da Oral Unique e ela não para por aqui. Porque agora nós vamos lançar o maior centro de treinamento de franquia da América Latina, chamado WeScale. É uma área de 7.000 metros quadrados, onde nós vamos poder receber todos esses franqueados da Oral Unique, onde nós vamos poder dar a melhor estrutura de treinamento para todos eles. Então esse crescimento da Oral Unique, ele só não vem focado no hoje, não vem focado no que está acontecendo hoje. Nós temos um plano de 5 anos muito bem definido para suportar todo esse crescimento da rede, para que todos fiquem satisfeitos com o modelo de negócio. Esse centro de treinamento será inaugurado no começo de 2024, aqui em Balneário Camboriú também. Essa é a história da trajetória de Oral Unique.